Primeiro, eu tenho que te ensinar como que você deriva em relação ao tempo. Não precisa ser em relação ao tempo, tá? Porque quando a gente está no mundo das taxas relacionadas, você pode derivar em relação a qualquer coisa. Pode ser em relação à temperatura, pode ser em relação à área, mas 90% dos exercícios a gente vai derivar em relação ao tempo. Então pode ser por semana, por dia, por mês, por ano, entendeu? Depende do contexto do exercício. Para você passar em cálculo primeiro, você precisa aprender a derivar em relação a t. Como você deriva x ao quadrado em relação a t? Você não sabe derivar em relação a t. Você sabe derivar em relação a x. Qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? Isso aqui a gente já sabe, é aquela derivada normal. Usa a regra do expoente e vai dar 2x. Mas, para você passar em cálculo de primeira e acertar os exercícios de taxas relacionadas, você tem que saber derivar em relação a uma outra letra, que não é x. Por exemplo, t. A grande sacada é, você deriva em relação a x, depois multiplica por dx dt. Perceba que, se você cortar aqui o dx com dx, você volta para o mesmo lugar. Ó. Você está derivando x ao quadrado em relação a t. Então, para resolver esse tipo de exercício, primeiro você deriva em relação a x, que é uma coisa que você sabe resolver, e depois multiplica por esse dx dt. Entendeu? É assim que resolve, só isso. Vai ficar, então, 2x que multiplica o dx dt. Agora, o que é dx dt? É a taxa. Isso aqui é taxa de x no tempo. Taxa de variação instantânea, que é uma das principais aplicações derivadas, né? Então, se você não souber isso aqui, você não consegue acertar os exercícios de taxas relacionadas. Essa é a grande sacada. Vamos pegar mais um exemplo? Vamos supor que eu estou derivando C, finge que o C é custo. Eu estou derivando o custo ao cubo em relação a T. Deriva normal, ou seja, deriva em relação a C. Você vai derivar normalmente em relação a C. Depois você multiplica por dc dt. Entendeu o padrão? Deriva normal, depois coloca a taxa. Qual a derivada de C ao cubo? 3c ao quadrado vezes dc dt. Então, é assim que você deriva em relação a uma outra variável. Nesse caso, eu estou colocando t. Então, tudo aqui você tem que saber as regras de derivação padrão, né? A regra da cadeia, produto, quociente, como deriva ln, como deriva seno, cosseno. Só que, no final, você vai acrescentar uma taxa. Por exemplo, qual é a derivada do seno de t? A gente... t não, vamos colocar, sei lá, p de preço. Como que você deriva o seno de p no tempo? Você não sabe derivar o seno de p em relação a t. Aí o que você faz? Você deriva o seno de p em relação a p e multiplica por dp dt. Derivada de seno é cosseno. Isso aí é direto. Cosseno de p vezes dp dt. Então, essa estratégia aqui é a principal estratégia que vai fazer você acertar os exercícios de taxas relacionadas.